Olá, vascaíno, vascaíno de todas as épocas. Eu sou Davi Almeida e este é o Acorda Gigante. Bom, fazendo esse vídeo depois de Vasco 2, Fluminense 0, pelo Brasileirão 2025. E antes de mais nada, antes de falar do jogo, peço para que você, por favor, dê seu like, seu dislike aí no vídeo, nos nossos vídeos, né, que a gente faz aí no canal. E a gente agora fez um Instagram, canal Acorda Gigante, depois procura lá e segue a gente. A gente vai começar a postar coisas legais lá no Instagram também, para dia a dia, para a gente interagir mais com o nosso povo aí, com os nossos vascaínos aí de cada dia que seguem a gente, e todas as pessoas que gostam do Vasco, gostam de futebol. E às vezes a gente fala de outros esportes também, mas sempre do Vasco. Sempre que engloba o Vasco. E aí eu peço para você curtir, compartilhar, ou até se não concordar com o que a gente for falar, postar, enfim, do que for falado, dá o dislike também, mas comente. Mas o mais importante ainda é comentar, porque aí a gente consegue entender o porquê que possa não estar caindo no agrado de um ou de outro, e aí a gente vai e tenta evoluir mais nessa vida de YouTube que temos, nessa vida de rede social como um todo, né? Mas, falando sem delongas do jogo, o que falar, né? Mais uma grande exibição do nosso Cria Ryan. Uma boa exibição do Léo Jardim no começo do jogo também, porque no começo do jogo, já emenda falando do jogo direto. O Fluminense até os 15 do primeiro tempo estava jogando bem, até que o Vasco conseguiu conter o ímpeto, né? Porque assim, o Fluminense marcava na frente, aquela marcação de pressão, mas nenhum clube, assim, nenhum time, né, consegue marcar pressão assim os 90 minutos direto. Chega um momento do jogo que o time não aguenta, e aí tem que dar uma afrouxada na marcação. Vem aí o Vasco conseguiu se segurar, até teve um grande momento. Aí o lance de eu falar bem do Léo Jardim, porque teve um grande momento que o Cano, assim, tava ele e o Léo Jardim para fazer o Cano fazer o gol, e o Léo Jardim fez uma belíssima defesa, salvando aí a nossa meta. E depois dos 15 minutos, em torno de 15 minutos aí, eu não sei precisar direito, mas perto dos 15 minutos aí o Fluminense começou a baixar mais o ímpeto da marcação, e o Vasco começou a controlar mais o jogo. E aí que entra o nosso Cria. O nosso Cria faz o primeiro gol, né? Chutando de longe. E aí conta-se com a sorte também. Por isso que esse garoto é iluminado. E, aliás, eu ia dizer tripé, mas são mais pessoas, né? Porque olha, a dupla de zaga, Cuesta e Robert Renan. Cauã Barros, que é um leão nesse meio campo do Vasco. E o próprio Ryan, eles elevaram o patamar do Vasco até uma situação que agora nos permite sonhar com a própria Libertadores, né? Estamos ali agora, chegamos ali aos 39 pontos, estamos exatamente atrás do próprio Fluminense, que tem 41 agora. E aí podemos almejar coisas maiores dentro do campeonato. E com isso a estrela do nosso menino, né? Ele já faz o primeiro gol com uma ajuda do... Eu não sei quem bateu exatamente. Com a ajuda da defesa do Fluminense, que ele chuta de longe e tira o Fábio da jogada, fazendo 1-0. E aí até consegue controlar, o Vasco consegue controlar na maioria da parte do tempo o jogo até o final do primeiro tempo. No segundo, mais uma vez, ele, no começo, acho que era os 9 minutos, exatamente, não sei exatamente, ele parte ali do meio campo arrancando, arrasta a marcação, que tem 2, 3 jogadores, tenta segurar ele, mas ele sai. Ele chuta ali um pouco depois do intermediário, o Fábio bate roupa. Sobra pro Andrés, o Andrés marcado, ainda tenta chutar, o Fábio pega mais uma vez, aí sobra pro Nuno, apenas o Nuno e o gol. E o Nuno, e diga-se de passagem, não estava impedido nenhuma das jogadas, nem o Andrés, nem o Nuno. Tudo legal. E
não faz o segundo gol. E aí com isso o próprio Fluminense já se destabiliza. Ele até tenta ali na base da correria, né? Entra o Keno e o Kennedy, e aí até melhora um pouco mais pro Fluminense, mas mesmo assim o Vasco consegue conter alguns avanços, e aí o jogo é controlado até o seu final, com algumas chances ainda do próprio Vasco para fazer mais umas. Fica no 2-0 que já está de ótimo tamanho, sendo uma prévia aí do que pode pintar na semifinal da Copa do Brasil, né? Mas aí só em dezembro, até lá ainda tem muita água para correr debaixo da ponte, mas eu acho que não pode mais contratar ninguém até lá. Não sei se não lembro se no regulamento da Copa do Brasil é permitido isso. E não sendo, né? Vão ser os mesmos elencos até lá. E aí com isso, por isso que podemos dizer que é uma prévia, porque já será os mesmos protagonistas, os mesmos coadjuvantes, os mesmos antagonistas, se assim tiver algum antagonista até lá, que seja do lado deles, não do nosso lado. E, como eu falei, com isso a gente sobe para oitavo, e aí entra o nosso presidente, né? Falou que está entre os 8 do Brasil, e agora ele não está mentindo, né? Tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro agora. Respeito o nosso presidente. Falando com a maior seriedade do mundo, né? E que ele fez um ótimo trabalho agora nessa segunda janela. E aí estamos vendo aí colhendo os frutos. Tanto da parte de Diniz, que está fazendo um bom trabalho, como da parte dos jogadores. Agora não temos um grande elenco, mas temos um time titular bom com algumas peças. E aí com isso, agora vamos desfrutar, né, minha gente? O próximo jogo é contra o Bragantino. Se eu não me engano, acho que é lá. E como diria o Ramon Dias, né, na época que estava no Vasco, né? Desfrutem. Que no próximo jogo continuemos a ter mais alegrias, né? Rumo aí ao que o céu é o limite, né? Porque agora chegamos ao G8, vamos dizer assim, né? E por que não sonhar com coisas mais altas, né? O Vasco é time grande, sempre foi grande, apenas teve momentos de time pequeno por causa dos elencos que eram antigamente, mas agora está mostrando-se ter um elenco bem competitivo e podemos sonhar, por que não? É isso aí, vascaínos. Uma ótima semana para todos vocês. Nos vemos no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino. Um abraço, boa semana.